Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, ou não, né? Para mim, pelo menos que é tentar identificar quem é o cliente. Quem é o cliente? Não sei se vocês trabalham na área de manutenção. Existem algumas relações de cliente fornecedor, né? E ela é comum nessa área e muitas vezes a gente coloca a operação, né, como cliente da manutenção. E tanto que algumas empresas têm aí, né, seus departamentos aí terceirizados, né? A manutenção é terceirizada, né? O setor é terceirizado. Às vezes mantém uma gestão própria, mas a mão de obra é terceirizada. Então essa relação de clientela, né? Que eu já abordei isso em algumas outras oportunidades, falando de clientelismo, etc, né? E quando eu falei daquilo, acho que eu não falei dessa relação do cliente, né? Então, obviamente, né, quando o clientelismo, ele só desemboca no clientelismo quando a gente já tem, de fato, uma relação de cliente. Mas quem é o cliente? Essa é uma grande pergunta. E por que é uma grande pergunta? Porque, bom, comprei um veículo automotor e aí tem que fazer as preventivas dele, né? Esse veículo automotor, ele é seminovo. Não tenho, pobre quebrado, não tem condição de comprar um carro zero. Comprei um carro seminovo, né? Mas aí, né, fiz a minha análise ali, né? Minha análise prévia. E o carro tá em boas condições, acabei comprando. Tá legal. Veículo seminovo, 1 ano de garantia. E aí, nesse veículo seminovo, né, que eu comprei, estava ali como pré-condição para essa garantia, fazer as manutenções preventivas, né, ali na empresa que me vendeu o veículo. Legal, bacana. Só que depois eu fiquei pensando o seguinte: no meu carro ele acendeu um sensor, né, sensor de trip, que a gente chama. Tem 2 tipos de sensores: sensores de shutdown e sensores de trip. Um sensor de trip é aquele que te avisa, mas não impede tu de dirigir. Então, quando aciona ali, por exemplo, aqui o sensor de gasolina, né, que tu entrou na reserva, ele fica ali sinalizando, olha, está na reserva, mas o carro não para, né? Mas existem sensores de shutdown. Sensores de shutdown são aqueles sensores que cortam o funcionamento do sistema. Então realmente o veículo para, né? Ou a máquina para. Só entender essa diferença de sensor de trip para sensor de shutdown. E acendeu um sensor desse aí, né? No carro, tá? E aí eu levei lá e perguntei, né? Pedi pro pessoal dar uma olhada aí, etc. Quando o pessoal me entregou o carro, já não tava mais aquela luzinha ali no painel. E aí eu perguntei o que era, o pessoal falou que não era nada, né? Não era nada, só revisamos aqui, não sei o que, apertamos algumas coisas, não sei o que tá. Macaco velho de manutenção, né? Isso aí, né? Tem coisa aí, né? Acho que isso aí ninguém resolveu nada, só resetaram lá, sei lá o que eles fizeram e liberaram o carro. Tá, beleza. Tranquilo. Aí passou um tempo, apareceu de novo o sensor. Então, de fato, confirmou aquilo, né, que eu imaginava. Só que aí vamos entrar agora aqui. Agora vocês vão entender. Tô dando um contexto, né? Agora que vocês vão entender. Qual é o interesse? Entende agora? O negócio da empresa é vender carro, tá? Mas ela tem uma oficina. Essa oficina, ela agrega um valor para a empresa também. Por quê? Porque conserta alguns carros e isso aí dá um dinheiro, né? Obviamente, né? Mas ela oferece um serviço como essa manutenção preventiva como um agregador de valor. Ela oferece a garantia do veículo vendido como uma agregação de valor e o cliente percebe isso como um valor maior e por isso que ele compra o carro ali, ou ele aceita pagar um pouco mais, ou ele ganha uma confiança mais na empresa. Vou comprar um carro sem garantia nenhuma no Zé da esquina, ou vou comprar um carro aqui que tem nessa empresa que tem uma oficina, que me dá 1 ano de garantia, vou comprar aqui, tá? Bom, isso está no custo. Mas entenda, o métier da empresa é vender carro. O métier da empresa não é ficar consertando o carro. Não é o business da empresa, o business não é isso aí. O negócio da empresa é vender carro, tá?
Bom, dito isso, qual é o interesse da empresa que a oficina mecânica faça tudo que o carro precisa que seja feito em garantia? Nenhum. Zero. Quando é que tu comprou um carro seminovo, tu vai levar lá, uma luz acendeu, tá na garantia. E o pessoal vai fazer o que tem que fazer porque é o certo, que nada a ver, que isso vai totalmente contra os interesses da empresa, diminui o lucro da empresa. Cara, não sei se eu estou entendendo onde eu estou querendo chegar, mas aí a questão é, quem é o cliente? Naquele caso, o cliente era eu, né? Mas o cliente da oficina não é bem eu. O cliente da oficina é eu, mas é também a empresa, né? Porque a oficina faz parte da empresa. Então quem é o cliente de fato para a oficina? O que é atender bem o cliente? É consertar o carro da maneira adequada? Ou é dar um bypass ali para não consertar, para não ter gasto na oficina, para a empresa ter um lucro maior? Cara, não sei se vocês conseguiram entender onde eu estou querendo chegar, mas isso é complexo demais. Porque na manutenção industrial tem isso também. Quem é o cliente na manutenção industrial? Ah, é a operação. Como é que eu satisfaço a operação? Aí as pessoas vão dizer, não, satisfazemos a operação quando entregamos uma disponibilidade, uma confiabilidade, não sei o que, cara? Satisfaz a operação quando tu não para os equipamentos, quando tu gasta pouco, né? Quando tu não fica incomodando para liberar o equipamento, quando teu plano preventivo para as máquinas no mínimo possível. Que mundo que tu vive, que tu acha que a satisfação da operação é disponibilidade confiável? Cara, não tô nem aí pra isso aí, rapaz. Os caras estão no dia a dia ali, né? No dia a dia o cara quer, não para meu equipamento, o bicho tá pegando e é isso aí. É caos. Então, quem é o cliente da manutenção? Porque daqui a pouquinho teu cliente quer o negócio a moda ferro. E tu entregar a moda ferro vai te prejudicar. Vai te prejudicar. A percepção da tua mão de obra, da tua prestação de serviço, se a gente for enxergar assim, ela vai ser que é ineficaz, ineficiente, né? Quebra tudo uma bagunça, um caos. Mas se o cliente não colaborar, vai ser um caos de fato. Então, se vocês lembrarem no podcast passado, quem não ouviu, escuta lá, eu falei que o resultado da manutenção não depende só dela. Uma grande parte do resultado da manutenção depende de outros departamentos, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe e não está clara, mas de fato é assim. Então essa reflexão aí da oficina mecânica, né, dentro de uma revenda, de uma autorizada que vende carros, etc., me trouxe essa dúvida realmente de fazer um bom trabalho. Porque vamos lá, o que é um bom trabalho para essa oficina? Não gastar muito ou fazer um bom serviço de manutenção? Porque inúmeras vezes essas coisas vão estar em planos completamente opostos. Inúmeras vezes, muitas vezes. Muitas vezes essas coisas vão estar em planos completamente opostos. Que nem esse exemplo que eu dei pra vocês. Tá em garantia, empurra, né? Qual é a diretriz que vem lá de cima, lá? Cara, evita ao máximo aí consertar esses carros aí que nós vendemos com uma margem baixa, não sei o que lá. E aí tu converter isso aí, cara, evita ao máximo gastar, porque nós estamos com um mês de vendas baixas, faturamento baixo, meu amigo. Vocês não têm ideia. O homem sofre. Não é barbado. Acho que eu já falei isso em outros podcasts, mas eu queria poder dizer assim, é uma barbada. É só fazer isso, aprende isso, lê aquilo, mas não é barbado, cara. Não é barbado. E essa reflexão dessa questão da oficina aí me chamou a atenção por isso, porque
Ah, o cliente, que cliente, cara? Que cliente? O serviço vai ficar ao gosto do cliente, mas se o cliente tiver um gosto ruim, tu vai ter que baixar muito tua régua para atender ele. Muito, aí não adianta tu ser bom, né? Porque isso é muito importante entender agora. Uma boa oficina, tô fazendo um paralelo, né? Uma boa oficina chega a escolher os clientes. Uma ótima oficina nunca vai pegar um carro onde o próprio cliente está dizendo o que tem que fazer. Não, cara, então tu leva no outro lugar aí. Então aqui a gente não trabalha assim. Só que tu não consegue fazer isso dentro da manutenção industrial. Só que dentro da manutenção industrial tem vários clientes que são que nem esses clientes de carro aí, cara. E por incrível que pareça, isso é difícil, não é difícil de entender, né? Mas são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Mesmo o cara que, sei lá, trata a manutenção do próprio carro como se fosse um absurdo, né? Faz de tudo para economizar, não faz as preventivas que tem que fazer. Às vezes está de supervisor, gerente, coordenador de uma operação, de uma manutenção, de uma empresa, cara, e tá lá achando que é tudo a mesma coisa, tá entendendo? E é isso aí. Então não consegue fazer uma... É um paralelo meio ruim o carro com a indústria, apesar de às vezes ser bem... ser um exemplo bom de dar, né? Ser um paralelo bom de traçar. Mas ele é ruim porque um carro não é um ativo, né? Um carro é um passivo, né? Então, quando tu para o carro, tu não deixa de ganhar dinheiro. Mas quando tu para uma planta, tu deixa de ganhar dinheiro. Né? Então, por isso que a disponibilidade é extremamente importante, né? Não só o custo da manutenção, mas a indisponibilidade de planta é um problema. É indisponibilidade não prevista, obviamente, né? Que pode incorrer de multa, lucro cessante, etc. Então, fica aí a reflexão, né? Esse podcast vai ser curto. Quem é o cliente, né? E será que tu tem condição de escolher o teu cliente? Não tens condição. Não és uma oficina mecânica. Se tu fosse uma oficina elétrica, uma autoelétrica, não és. Se tu fosse até dava, mas dentro de uma indústria, cara, não tem como escolher o cliente. Vai ter vários tipos de cliente e tu tá lascado. Porque tu vai ter que ter uma elasticidade ou do teu método de trabalho, ou da tua régua de qualitativa, tua régua de qualidade de trabalho, ou argumentativa, ou de paciência, ou de engolir sapo, muito grande. Por isso que trabalhar na área de manutenção não é uma coisa simples assim, e por isso que muita gente abandona a área, porque é uma área com um apelo social muito grande. E o apelo social não é o apelo racional, o apelo social não é o apelo matemático, o apelo social é as relações humanas entre as pessoas, né, as culturas, etc. Tudo isso influencia. Não é um fator que tu consiga tirar da conta, não. É um fator determinante para a conta. Compreende? E outros tantos, né, que eu venho falando há bastante tempo. Então, a reflexão é essa, né? Quem é o cliente? E o nível de exigência do cliente, né? E o nível de conhecimento do cliente vai afetar muito, né, a tua capacidade de comunicação, às vezes, porque às vezes as pessoas elas não entendem, né? Não entendem porque existe um componente aí de ser leigo, né? Obviamente, né? A pessoa leiga acaba não entendendo, né? Isso é uma coisa bem normal, mas que aumenta muito a dificuldade da nossa comunicação. Então a tua comunicação ela tem que ser bem elástica também, para ser um fator de sucesso, né? Senão vai ser muito difícil. Então um fator de sucesso, é importante notar, né? Ele não está só no nosso trabalho enquanto gestor de manutenção. O fator de sucesso está também nessas questões culturais da empresa que vão nos abarcar, né? Porque nós estamos dentro dela. Então não é a empresa que vai até nós, não, nós estamos ali dentro dela e a gente tem que desenvolver o trabalho ali. Então essa relação de clientela, para não desembocar num clientelismo, para não baixar muito a nossa régua, né, de trabalho e competência, eu diria, né, é um desafio, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil.
Então, podcast curto, né? Surgiu agora essa ideia aí, essa reflexão, compartilhando com vocês. Se puderem dar um feedback, manda aí. Se não puderem, reflitam na solidão, sozinhos. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.